Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Estamos aqui ao vivo, estou muito feliz. Uma convidada especial, Thaisa, especialista em acupuntura. Hoje você vai me explicar muita coisa aqui. Estou muito curiosa para saber. Eu gosto muito de acupuntura, acho que é uma das, me corrija, ciências Medicina milenar, chinesa, medicina chinesa, milenares, não é? Isso, Que podem nos auxiliar também na nossa saúde física e mental, né, não, Thaisa? isso mesmo. Obrigada por vir, estou muito Imagina, feliz. E imagina, vamos eu que lá. agradeço o convite. Querida, vamos começar pelo começo? Sim, Para quem não conhece, para quem nunca experimentou, o que é a acupuntura e quais são os benefícios que ela pode trazer para o indivíduo? a acupuntura é um dos pilares da medicina chinesa. É que o pessoal só conhece mais a acupuntura, né? Que lá, vai lá colocar as agulhinhas. Mas ela é só um dos pilares da medicina chinesa, que é uma ciência, né, conhecida lá da medicina oriental, da medicina chinesa, há mais de 4.000 anos. Que é feito a medicina chinesa, que a medicina chinesa são várias práticas que integram a medicina chinesa, como a acupuntura, a dietoterapia chinesa, a ventosoterapia, a mochoterapia, que mais? Então, assim, a respiração, a meditação, tudo isso faz parte da medicina chinesa. A acupuntura é só um pilar. Então, isso eu também, as fórmulas magistrais chinesas, que eu também trabalho com elas. Então, florais de Bach, então a gente usa tudo isso dentro da consulta. Então, o pessoal conhece mais a acupuntura, mas existem todos os outros pilares que a gente tem que tratar junto, né? Então, é uma ciência que existe há mais de 4.000 anos, mas aqui no Brasil, ela só foi reconhecida, acho, se não me engano, pelo Conselho Regional de Medicina, em 95. Então, demorou muito até ser reconhecida. E hoje, na área que eu atuo, que é mais fertilidade e gestação, ela passou a ser conhecida de uns anos, assim, ter especialistas nessas áreas de uns anos para cá também. É recente, né, É Thaisa? recente. Os ginecologistas, os especialistas de reprodução começaram a indicar agora, e hoje é muito bacana isso, de uns tempos para cá, porque antigamente era uma briga para mostrar que a gente não estava competindo, que não era uma coisa comprovada cientificamente, né? Porque hoje a gente tem inúmeros estudos científicos mostrando. Hoje a gente vê que a gente tem que unir as duas medicinas, né? Para ter um melhor resultado. Então, eles viram isso na prática, devagar, um acreditou, outro foi indo, e hoje a gente tem um resultado muito bom. Então, a medicina chinesa, a gente tem alguns pontos específicos, a acupuntura, por exemplo, a gente tem 365 pontos no corpo, a gente não costuma usar todos. A medicina chinesa, ela está muito ligada às leis da natureza. Então, tudo é ligado à lei da natureza. Então, a gente trata o corpo, a mente e o espírito na medicina chinesa. Então, tudo e ligado à natureza. Então, a medicina chinesa, a gente ouve muito aquele símbolo do yin e do yang, né? Isso. Então, tudo é o oposto do outro que se complementam. O yin é o frio, o yang é calor. O yin é introspecção, é uma pessoa mais tímida. O yang é movimento, é quente. E isso também está ligado, inclusive, ao ciclo menstrual. Então, a gente tem, assim, o nosso ciclo menstrual também é dividido em yin e yang. Da menstruação até o período ovulatório, a gente tem um período yin. Do período ovulatório, do start da ovulação, até terminar e começar um novo ciclo, é o período yang, que é o movimento. Então, tudo está ligado. O estrogênio, que está ligado ao primeiro movimento, é yin. A progesterona, que está mais ligada, ela é movimento, ela aquece o útero, ela prepara para a chegada da fixação de um embrião, é calor, é yang. Tudo no nosso corpo é yin e yang, eles são opostos que se complementam. Então, as doenças, quando eu fecho um diagnóstico de medicina chinesa que a pessoa está no consultório, é normalmente uma deficiência ou um excesso de algum órgão que a gente diagnostica, mas que está em excesso ou deficiência. E se eu tô, sim, e se eu tô com um em excesso e deficiência, eu acabo desequilibrando todos os outros. Mas o que é interessante, a gente tem que saber aonde é que está a causa para tratar a causa e devagar os outros vão se equilibrando. Porque se uma coisa está em excesso, todas as outras vão desequilibrando, entendeu? Porque é um conjunto de um puxa o outro, um alimenta o outro, assim, é tudo encaixado, né? E a gente liga todas as energias da natureza, é fogo, água, ar, terra e metal. Então, eles estão todos ligados aos nossos órgãos. E tudo está encaixado, a gente trata assim muito... a medicina chinesa está ligada às leis da natureza, é isso que a gente sempre bate, né? E as pessoas falam, mas como? Quando? Mas é bem isso. Então, o que você está falando é que nós, enquanto seres humanos, somos seres integrados. Sim. Estamos integrados à nossa
Então, Ao ambiente ao que a gente ambiente que vive. nós estamos inseridos, nós temos um corpo físico, Sim, nós temos uma alma, um espírito, sim. não é? E a Então, nossa mente. e a nossa mente. Então, tudo isso precisa estar em equilíbrio, Exato. né? Para que, na verdade, a minha saúde, posso falar assim, Sim, Thaisa? sim. A minha saúde esteja equilibrada. Equilibrando. A fertilidade nada mais é do que você cuidar da sua saúde. Então, quando eu trato fertilidade, a pessoa vem tentando, o que a gente sempre fala para a pessoa? Vamos buscar ter mais saúde, né? Buscar uma qualidade de vida. Fertilidade é igual a longevidade. Então, o que a gente tem que equilibrar? A mente, o espírito e o corpo. Se alimentar bem. Então, assim, se você é uma pessoa estressada, tá triste, o emocional afeta muito a mente, né? O dia a dia. Então, a pessoa muito estressada, você vê que o cortisol vai lá em cima e acaba desequilibrando todos os outros hormônios. Então, a acupuntura antigamente era muito vista pelo emocional. Isso, Ou tratador física, cotovelo que machucou, ou joelho e tal, ou ansiedade. Vai fazer acupuntura porque tá com ansiedade e tal. Hoje já não. Hoje as pessoas viram que existe porque a gente acaba equilibrando de uma maneira geral. E isso, inclusive, na fertilidade, claro que trata o emocional. Mas, assim, você acaba baixando o cortisol, que é o hormônio do estresse, da ansiedade, eu abaixo o cortisol, eu acabo equilibrando todos os outros. Porque a acupuntura, ela age principalmente na fertilidade em três eixos. Eu consigo melhorar o equilíbrio do eixo hormonal. Tá. Então, melhorando todos os hormônios. Porque a acupuntura e toda a medicina chinesa, ela puxa para o equilíbrio. Então, eu puxei para o equilíbrio todos os meus hormônios. Eu puxo para o equilíbrio a minha parte emocional, né? Em segundo, então, eu puxo toda a ansiedade. E eu puxo para o equilíbrio como é que fala? O fluxo sanguíneo, o aporte sanguíneo. Então, o que eu faço quando eu coloco os pontos de acupuntura, que até tem vários estudos científicos? Eu melhoro o aporte sanguíneo, o fluxo sanguíneo, e com isso eu melhoro o aporte de nutrientes e oxigenação para o útero. Esse é um dos protocolos, o protocolo de Paulus, que é muito conhecido e tem vários estudos científicos e inúmeras pessoas procuram a gente por isso. Porque eu melhorei o fluxo sanguíneo do útero. Então, eu deixo ele mais receptivo, aonde aí ele fica mais propício a receber o embrião. E isso tudo está coligado à menopausa, à saúde da mulher. Então, se começa a aparecer endometriose, mioma, adenomiose, a saúde da mulher não está bacana. Então, vai ter uma menopausa pior, né? Tudo a longo prazo vai piorando. Então, a gente fala, vai tratar sua fertilidade. Não, você tem que cuidar da sua saúde. E isso também com o homem, com diferentes coisas. Eu isso agora, isso. Sim. Em relação ao homem, que a gente vai voltar para a mulher daqui a pouco de novo, mas em relação ao homem, porque, por exemplo, vamos colocar... 50% dos casos de infertilidade é masculino. Eu ia te perguntar isso agora. Sim. E aí, se eu pensar na acupuntura como uma ferramenta aí também, né, uma das possibilidades, no homem, qual é... Vou colocar assim, tá, Thaisa? Me corrija, por favor. Onde é que nós vamos tratar? Também o equilíbrio... Sim. Enquanto Mesma o corpo coisa, masculino. Melhorar o eixo hormonal, porque muitos deles têm a testosterona maior, desequilibrada. Mas o maior problema, os homens, eles têm uma grande vantagem em relação à mulher. Os espermatozoides, eles se complementam, eles se formam em mais ou menos 70 dias. Então, se você se cuida, no outro ciclo de produção de espermatozoides, dali 70 dias. Então, cada 2, 3 meses, ele tá bem... Então, a resposta dele é muito mais rápida do que da mulher. Diferente da mulher que tem uma reserva ovariana, né? Reserva ovariana, e se ela tem mioma, aquilo lá já vem de tempo. Se ela tem endometriose, já vem de ciclos muito tempo atrás que já vem errado, entendeu? Alimentação e tal. O homem, o que sempre mais pega é o churrasco exagerado, com bebida alcoólica exagerada. A maioria. Cigarro também interfere muito. E às vezes alguns esportes, por exemplo, andar muito de moto, andar muito a cavalo, porque fica ali no calor. Porque o saco escrotal, ele é fora do nosso corpo, porque ele tem que ficar 1 grau a menos da temperatura corporal. Para facilitar a produção do espermatozoide. Por isso que ele é ali, fora. Então, se você tá ali, fica com ele preso o dia inteiro, fica andando de moto, andando a cavalo, ele fica aquecido, prejudica a produção de espermatozoide. Então, uma das grandes coisas que a gente fala pro homem é livre, leve e solto, inclusive pra mulher. Você fique igual você veio no mundo, né? Em casa, bonitinho, quando você tá em casa, não fica com ele com calcinha apertada, cueca apertada, sabe? Deixe à vontade, porque não fica aquecido, do homem não fica aquecido, tem que deixar respirar.
Então, assim, quem trabalha com, por exemplo, anda de bicicleta 3, 4 horas por dia, anda de moto o dia inteiro, trabalha com isso, prejudica muito. Então, um dos grandes conselhos que a gente faz é tirar. Mas fora isso, o homem, a maior dificuldade é a cerveja diária, que muitos tomam, o uísque. E aí, tirar isso da qualidade de vida. Porque o que a gente muda não é só ir lá fazer acupuntura, a gente tem que mudar o estilo de vida da pessoa. Os hábitos, né? Por isso que eu falei, existe a dietoterapia chinesa incluída junto, às vezes a gente trabalha com a nutricionista junto. É uma equipe multiprofissional toda trabalhando em prol daquilo. Né? E a pessoa tem que mudar os hábitos, porque se ela já está com alguma coisa, por exemplo, ela está com endometriose grau 4, gravíssima, que é uma inflamação ali na região. Tá. Não foi de ontem, né? São anos aí se alimentando mal, andando com exposição ao frio, porque a maioria dessas mulheres tem um predomínio de deficiência de yang, que é calor, ou seja, pé e mão gelado, um frio no útero. Frio no útero, que a gente brinca na medicina chinesa, né, não é propício a engravidar. Primeira coisa que eu falo para os meus pacientes. Então, peraí, que agora você me veio uma pergunta aqui. Então, aquela dica da vovó... Sim, eu falo isso para elas. Lembra então, lá? Não andar descalço. Ai, por favor, Thaís, isso é muito importante. Não andar descalço, não pegar friagem, não andar com a lombar recebendo bem, sabe? Andar exposta. Ficar com o cabelo molhado, umidade, ficar com o cabelo molhado até secar, principalmente no frio. Gente, vocês estão prestando atenção no que ela está falando? Que mais? As dicas de vó. Todas essas dicas de vó, mas não, assim, elas falavam assim, no período menstrual, não lavar o cabelo, ficar molhado, porque piorou mais ainda, né? No período menstrual, é um período que você tem que se recolher, a gente tem que aprender a escutar o nosso corpo. Ai, né? Peraí, gente, não, Thaís, deixa eu até me ajeitar, porque agora, peraí, eu vou me ajeitar, porque assim, tá igual a doutora Lívia, né, Stephanie, na nossa conversa passada, porque ela explicou para nós o porquê da queda do cabelo quando a pessoa está, né, exposta à quimioterapia. Tá. Você está explicando para nós as dicas da vovó, sim. O porquê que já elas... tô dando um monte de dicas. Então, mas por que elas têm fundamento? Sim. Não é tipo, não, tem um fundamento por quê? Na né? medicina chinesa, é um pouco diferente da explicação da medicina ocidental. Tá, mas na medicina chinesa, seria mais ou menos, a gente tem por exemplo, andar descalço. Tá. A gente tem um meridiano, que a gente fala onde ficam os pontos de acupuntura, a gente chama de meridianos, e cada um é de um órgão. A gente tem um dos órgãos que ele começa na sola do pé. Então, se eu tô todo dia ali, frio, andando descalça, friagem, ele sobe e tem canal direto pro útero. Então, é aquela coisa, não é, hoje eu andei descalço. Não, entendi. É andar descalço diariamente, todo dia. Com uma certa aí frequência. Sobe a friagem. Então, uma dica que eu dou, põe a mão sobre a região onde fica o útero e a região da barriga. Na hora que você estiver sem roupa, você vai ver que às vezes tem diferença de temperatura. De muitas mulheres aqui é mais frio. Ficar com o biquíni molhado quando sai da piscina. Sim. Ficar com a gente até se incomoda quando fica molhado. Exatamente. Isso, aquela friagem vai entrando para dentro do útero. Entendeu? Então, o útero frio não é bacana, ele é um dos motivos de ter miomas, endometriose, porque essa deficiência da energia yang, do calor. Primeira coisa, mudar a exposição, parar de andar descalço, parar de deixar cabelo molhado, de pegar vento frio, né? Expor quando tem no outono, que tem muito vento aqui no pescoço, na cabeça, na lombar, evitar essa exposição, calor e frio, né? Então, tudo isso. Então, aí a gente para de entrar com frio interno e começa a aquecer. Então, eu entro tanto com, às vezes, fórmulas magistrais e também fitoterapia. Por exemplo, gengibre é uma das coisas que aquece e que ajuda muito. Por então, isso que a gente toma chá de gengibre, geralmente, para quando você não está muito bem, está com resfriado, é isso. Você vai aquecer internamente. E aí eu acabo expulsando. Aí devagar eu vou tirando o frio interno. Então, um bom termômetro é olhar o seu pé também. Ele é gelado? Porque, por exemplo, eu antigamente, antes de trabalhar com medicina chinesa, meu pé era um gelo. Você podia, no frio, você podia pôr meia, cobertor e aquele gelo. Ele era gelado. E as pessoas acham normal. E não é normal. E não é. Não, você tem que estar na mesma temperatura. Então, aí você começa a se cuidar e ver que daí você tem até qualidade de vida, entendeu? Eu tinha cólicas horríveis. Gente, não é normal ter cólicas horríveis. Mas vocês estão prestando atenção. Vá. Porque hoje é uma... Não, hoje é uma abertura de portal isso daqui. É verdade, a gente tem que se cuidar. Tá. Porque aí para de desenvolver um monte de coisa, entendeu? Então, por exemplo, só voltando para algumas mulheres ou as pessoas que vão nos assistir ou que vão ouvir depois, enfim. Muitas mulheres sofrem com cólicas menstruais. Sim.
Então, eu até te cortei, perdão. Você estava Imagina. falando sobre as cólicas, Tá. uma forma de amenizar, aliviar, Evitar o frio. evitar o frio. Quando tiver cólica. Por que antigamente também colocava bolsa de água quente? Isso. Até hoje tem. Por Sim. causa disso, porque é frio interno. Só que às vezes melhora. Só que aquela cólica não foi daquele dia a exposição do frio. Foi do ciclo menstrual todo passado que você se expôs ao frio. Ou vem vindo há tempos. Mas normalmente aquela período Aquele menstrual ciclo. reflete o que você fez no seu ciclo anterior. Então, se tá com tanta cólica, por que esse mês eu tenho mais, eu tenho menos? Isso eu tô falando sem ser diagnosticado nenhuma outra claro, coisa, de claro. maneira generalizada. Porque, por exemplo, endometriose, um dos grandes sintomas de adenomiose e endometriose é a cólica muito forte. Sim, sim. E muitas também acham normal. Eu fui no médico, já fiz, não tem nada. Eu canso de atender gente assim. Eu falo, gente, tem sim, vai investigar, procure um especialista, porque não é normal ir parar no hospital todo mês com cólica, né? Cólicas horríveis nesse mês. Sim. Mas fora ter algum diagnóstico assim, você tem uma cólica, é frio interno, normalmente. Então, a gente aquece e evita essa exposição, aquece o pé, né? Fazer escalda-pés é outra coisa, é aquelas coisas de vó, as coisas dos antigos. Sim. Porque também, da mesma forma que o frio sobe, o calor também sobe. E ele reflete diretamente no útero. Então, a gente fazer escalda-pé, colocar lá o pezinho na água quente, até a altura do tornozelo, na temperatura de 38 a 40 graus. Pode pôr óleos essenciais, pode pôr ervas, ou simplesmente só água. Tá. Água quente, pode pôr uma lavanda, se você quiser um óleo essencial de lavanda, quiser ficar mais calma, camomila. Pode ir alternando, às vezes eu ponho sal grosso, uma vez por semana é legal, porque dá aquela aquecida e melhora a energia, yang, mas o excesso também é ruim. Então, a gente tem que estar sempre meditando, mas não sabe o que colocar, põe só água. Tá. Aqueceu, subiu, aí ele vai levando o calor para o útero. E por isso que você sente aquele confortinho, Exatamente. E uma das grandes dicas da pessoa que vai fazer transferência de embrião, que está em processo de fertilização in vitro, vai fazer 5 dias antes, faz escalda-pés. Porque ela já deixa bem o útero bem quente, porque ele fica mais receptivo. Aí eu falo que o útero é seu forninho. Quando a gente coloca o bolo dentro do forno, ele não tem que estar pré-aquecido? Tem que estar pré-aquecido. É a mesma coisa quando a gente está na fertilização in vitro. A gente vai colocar o embrião dentro do seu útero. Ele tem que estar pré-aquecido. Porque aí ele não fica receptivo. Igual ele tem que estar lá fofinho, que a gente brinca. O endométrio tem que estar trilaminar, né? 7 milímetros de grossura, tem que estar fofinho. Trilaminar, quer dizer, a sua caminha tem que estar fofinha para o embrião ir lá e querer se aconchegar. Tá quentinho, né? Gostosinho. Então, tem todas as coisas da reprodução. Então, a gente brinca que tem que deixar ele preparado. Então, quanto mais a gente trabalhar isso, maior a resposta de tudo isso, né? A acupuntura ficou muito famosa na reprodução humana por causa desse estudo do Dr. Paulos, que ele fez há uns anos atrás, que ele selecionou alguns pontos de acupuntura que os próprios pontos, eles já aquecem o útero, e são alguns pontos antes da transferência de embrião e outros pontos pós-transferência de embrião. Tá. Eles aquecem e eles ajudam nesse equilíbrio hormonal, deixam a pessoa mais calma, mais zen, porque é um momento de muito, né, você fica muito ansiosa. Então, aí você faz esses pontos, a pessoa vai para a transferência de embrião e depois, pós-transferência, a gente faz outros pontos. E a taxa de gestação foi comprovado cientificamente que é quase 20% a mais. Tudo isso, Thaisa? Tudo isso. E foi aí que a acupuntura ficou conhecida na área da fertilidade. Aí outros protocolos surgiram, e as coisas foram caminhando, e juntou muito o conhecimento de dietoterapia, sim. E aí foi juntando tudo. Mas foi aí que ficou conhecido. Então, o que você está falando aqui é que, por exemplo, vê se eu entendi. O nosso corpo, ele é sábio. Sim. Então, ele precisa estar em equilíbrio. Sim. Para qualquer situação de nossa vida. No Exato. caso das mulheres, por um período menstrual, ou se ela está numa tentativa de engravidar. O homem, se deseja ter uma vida mais saudável, se deseja também, né, ser pai. Então, ou seja, nós precisamos entender que há o equilíbrio da energia yin e yang. Em tudo na vida. Em tudo na vida. E quando isso está em desequilíbrio, alguma coisa não vai bem. Exatamente. Então, só vamos pegar como exemplo, que me pediram para perguntar. Por isso que é legal também preparar para a gestação. Tá. A pessoa fala, vou engravidar. O legal é se cuidar e se preparar antes. Se preparar.
Exatamente, mudar a alimentação, ir fazer acupuntura, a gente tem um tempo, o melhor é 3 meses antes, a gente fala que é mais ou menos o mínimo ideal, Sim. começar a se cuidar e se preparar para gestar, para estar equilibrado na hora que você começar a evitar as intercorrências que podem, tentar evitar, né, que às vezes não é possível, as intercorrências que podem ocorrer na gestação, né, e que muitas vezes assim, restrição de crescimento, diabetes mellitus, pressão alta, então às vezes a gente consegue melhorar isso se cuidando antes. Porque você melhorou a qualidade de vida. Exatamente. Você entrou numa gestação mais equilibrada. Quando você entra desequilibrada, a tendência é começar a surgir mais intercorrências, né? Lógico que pode acontecer, mas quanto mais a gente conseguir evitar, melhor, né? Nossa, gente, que delícia. Veja só, pedi para me perguntar aqui. Você está falando sobre o equilíbrio do corpo, Sim. independente se somos homens ou mulheres, e me pediram para perguntar, a enxaqueca é um desequilíbrio de quê? Pode ser de muita coisa. Muita coisa. As áreas também da onde dói a cabeça. Normalmente é fígado ou estômago. Tá. Então, assim, as áreas, a gente primeiro pergunta onde que tá doendo. É aqui, é no topo da cabeça, na lateral, dói no fundo do olho. Então, muda muito. Aquela que você não consegue ficar no escuro, né? Só tem que ir pro escuro. Então, assim, depende muito. Mas a maioria é fígado. Tá. O fígado, ele responde na medicina chinesa por muita coisa. Ele é o responsável primeiro pelo nosso equilíbrio hormonal. Por isso que é muito comum, é muito comum ter enxaqueca na TPM, por exemplo. Verdade. Tem enxaqueca na hora que está entrando na menopausa. Então, assim... Verdade também. Exato. A enxaqueca Isso. às vezes vem por conta de estresse, né? Tá. Passou um estresse muito grande. Então, são N fatores. Ele também é responsável por essa toxicidade do corpo. Então, se está se alimentando muito mal. É tudo no fígado. Então, vem aí uma consequência. Eu estou me alimentando muito mal, muito mal, muito mal. Uma hora o fígado também... E aí, ele está interligado com o estômago, porque eles estão ali, né? Todos estão a mesma coisa. Ali. Então, a maioria... Como é o fígado que tem que filtrar tudo isso, a maioria é o fígado. Então, a primeira coisa, a gente olha onde está doendo, onde não está doendo. Mas a maioria, você vai ver que período que você está em desequilíbrio os seus hormônios, provavelmente. E vem aí de uma alimentação que está piorando tudo isso. Então... e assim, não é de uma hora para outra, é que eu falo, às vezes vem aí, vamos supor, e muitas das vezes acontece, eu me alimentei muito mal, fui viajar, e a hora que chega de viagem, 2, 3 dias depois, dá crise de enxaqueca. Por quê? Passou a semana inteira abusando. E aí, chega muito comum isso. Então, assim, tá muito ligado, o fígado, e emocionalmente, o fígado também é responsável por esse filtro emocional. Então, o fígado, a gente fala que é um órgão mais importante na mulher, porque tudo é filtrado nele. Então, e mulher é muito emocional, né? O homem é racional, mulher é emocional. Tá aí o yin, o yang que tem que estar em equilíbrio. Sim. Então, a gente fala que na mulher ele é muito responsivo, assim. Então, tem que cuidar muito. A maioria é emocional e a gente tem que puxar mais para o equilíbrio, tratar. E como a acupuntura ajuda muito a puxar para o equilíbrio, então ajuda demais fazer a acupuntura. Porque ninguém quer ficar aí tomando um monte de remédio, né? E principalmente quem está... ligado assim, não quer ficar tomando remédio, quer ficar mais natural, né? Sim, sim. Mas é isso. A enxaqueca é uma das pessoas, das causas que gestante também procura muito acupuntura. Porque não pode ficar tomando muito remédio. Sim, verdade, E aí elas procuram muito a acupuntura, a medicina chinesa, para poder conseguir passar sem tomar medicação, né? E aí, isso alivia bastante, né? Então, a gente consegue. Mas, assim, às vezes eu atendo elas 2, 3 dias seguidos, até dar uma acalmada. E aí vai. E aí a gente passa outras dicas de alimentação. Porque aí a gente faz o diagnóstico, né? Na medicina chinesa, a gente faz o diagnóstico olhando a língua, que ele é o reflexo do nosso corpo. Conte mais sobre isso. Não sei se você já fez alguma consulta com acupuntura. Eu já fiz com a acupuntura, mas aí eu quero as explicações agora. A gente olha a língua da pessoa e o pulso. Tá. Porque na língua tem o reflexo de todos os nossos órgãos. A ponta, por exemplo, é coração. E aí, no coração, eu vejo se a ponta tá mais avermelhada, não tá mais... A cor, se ela tá mais vermelho, mais escuro, mais arroxeado, tá mais claro, tá deficiente. Então, aí eu já sei se tá em excesso ou deficiência aquele órgão. As laterais, o fundo, o meio da língua, tá com rachadura, não tá? Tá com saburra, não tá? Tá brilhando, que tá com muita umidade, não tá? E dali eu já fecho um diagnóstico. Olhando pra você, olho o seu cabelo, o seu olho, a ruga, a unha. Enquanto eu tô fazendo a anamnese dela e fazendo milhões de perguntas, eu também tô te olhando. Fazendo o radar. Sim, porque eu já sei de várias coisas. Por exemplo, se o cabelo é muito ralo, o rim dela não tá legal. E o rim, por exemplo, na fertilidade, ele é muito ligado à produção dos gametas. O gameta é tanto o óvulo quanto o espermatozoide. Eu preciso dar um up nesse rim dela.
para ela ficar bacana, para poder melhorar, entendeu? Então, assim, tudo tá interligado. Então, assim, aí eu vou fazendo um monte de pergunta. Mulher, pergunta do ciclo menstrual E o todo. pulso, Thaisa? Intestino, mesma coisa. Ah. O pulso aqui a gente tem o superficial e o profundo, que é o yin e o yang. E nesses 3 dedos. É que, assim, só quem é acupunturista sabe. Mas aí a gente sabe, por exemplo, que órgão e víscera que eu vou analisar. Então, superficial, aqui nessas 3, e profundo, tem alguns no braço direito e outros no braço esquerdo. Por isso que, então, quando você vai fazer acupuntura, a gente olha o pulso. O pulso demora mais para responder. Por exemplo, eu comecei a tratar, aqui demora mais. Então, eu sempre olho mais a língua, mas o pulso também. Então, a gente olha se ele tá um pulso em corda, um pulso forte, um pulso fraco, e N coisas. Então, aí eu vejo aí eu fecho esse diagnóstico do yin e do yang. Que órgão tá mais deficiente, que órgão tá mais em excesso. E aí eu vou tratando, vou passando alimentos para ela, passo fórmula magistral chinesa, dependendo do caso ou não. Nessas que estão tentando engravidar, às vezes eu também não passo, porque elas estão tomando tanta vitamina que às vezes eu falo, vamos segurar um pouco. Mas aí a gente vai tratando junto. Na fertilidade, existem 3 meridianos que a gente trabalha muito. É o rim, o baço e o fígado. Eles têm que estar mais equilibrados para a mulher, é os que respondem mais para a mulher. Então, a gente está sempre cuidando mais deles, e é onde eu sempre vou ver se eles estão mais em equilíbrio ou desequilíbrio para poder tratar. Então, o interessante de ser especialista em fertilidade é isso. Tem que entender do ciclo. Porque eu posso estragar um ciclo de reprodução humana todo que o médico preparou se não está nisso. Por exemplo, você tem lá seus folículos. Eles começam a acompanhar o tamanho dos folículos, vai colocando hormônio neles para eles começarem a desenvolver. Sim. E aí, se chega em 20 milímetros, por exemplo, ele, nesse tamanho de 20 milímetros, ele pode romper e eu posso perder aquele óvulo. Então, o médico... E se romper, ele já sai direto para a trompa, né? E aí, se ele não encontrar ninguém... Vai embora. Vai embora. Mas aí o médico vai fazer a coleta do óvulo, por exemplo, esses de fertilização in vitro. Ele vai lá coletar o óvulo. Então tem que estar todos mais ou menos ali, do mesmo tamanho, mais maduros, ou menos, e conseguir que todos se desenvolvam mais. Então eu consigo recrutar mais óvulos e eles ficarem todos mais ou menos do mesmo tamanho. Porque a gente não muda a quantidade de óvulos de nenhuma mulher. Ela nasce qualidade. Com aquele. A gente só mexe na qualidade. Então, eu mexi na qualidade, eu estou tentando melhorar o recrutamento, melhorar lá o número de folículos. Se eu pego um acupunturista que não entende muito, eu estimulo, porque o que eles pensam? Eu vou estimular a pessoa para poder aumentar a quantidade de óvulos e aí ela vai ter mais óvulo, mas não é isso. A gente tem que saber acompanhar junto com o médico. Por isso que na maioria eles vêm com um papelzinho mostrando qual é o tamanho dos folículos. A gente vai acompanhando a que hora que eu tenho que segurar, que hora eu tenho que estimular, que hora eu tenho que manter só. Porque senão eu posso prejudicar todo o tratamento da paciente. Ou seja, é um trabalho realmente em conjunto, né? Nós estamos falando aqui. Sim, agora os médicos hoje em dia já mandam, entrega para acupunturista o tamanho dos óvulos, você tem tantos óvulos no varietal, tantos óvulos nesse, e os tamanhos deles. Porque eles já sabem que a gente pode atrapalhar. Então, assim, tem médico que tem muito medo. Então, eles falam, vai no especialista de fertilidade? Não vai. Então, se não vai, nem faça. Porque já teve casos de perder toda a produção dos óvulos ou diminuir por conta que o acupunturista estimulou, achando que estava fazendo legal e perdeu todos os óvulos. Isso, a gente está falando de perda de energia. Sim, aí depois hormonal, vai entrar o dinheiro que a pessoa pagou todo o tratamento. Isso. Então, assim, envolve muita coisa. Então, o legal é a gente trabalhar sempre em conjunto e tá assim, as duas medicinas têm que andar junto, em todos os sentidos. Na menopausa é outra que também tem grande procura. Pode falar, eu gosto, pode falar de menopausa. Sim, tem grande procura por causa dos calorões, né, toda aquela coisa, a flacidez, a falta de libido. Então, assim, tem muita procura por conta dessa dificuldade, começa a prejudicar os relacionamentos, né, então, assim, aí eu atendo muita mulher também na menopausa. Com enxaqueca. Com enxaqueca, por causa dessa oscilação hormonal, né, então, o que a gente tem que tentar equilibrar? Aí muitas têm medo da reposição hormonal, né, mesmo que seja a mais natural possível, então, elas tentam procurar a acupuntura, mas, assim, a acupuntura não vai, a gente vai puxar para o equilíbrio, mas o hormônio às vezes está muito baixo, certo. Né, e então aí é o que eu falo, às né? vezes é necessário você procurar uma reposição hormonal e a gente ir tentando equilibrar. E aí a gente ir tentando equilibrar. E aí dá certo, mas melhora muito. E aí também tem alguns alimentos que a gente pode mudar, que pode indicar para melhorar. Por exemplo, a linhaça. Ela é um fitoestrógeno. E aí a gente... Assim como a soja?
Assim como a soja. Só que a soja não é tão legal para menopausa. Podem ter alguns outros efeitos. Tá. Então, a gente, por exemplo, tem alguns outros fitoestrógenos que a gente indica. Come aí 2 colheres de sopa. Só que aí, por exemplo, a linhaça, se ela não é triturada, não é bem absorvida pelo corpo. Então, assim, a gente fala tritura antes, coloca lá no seu ovo mexido e come umas 2 colheres de sopa por dia. Entendeu? E aí vai ajudando na produção do estrogênio que está em falta. Porque a menopausa, o que que é? É o estrogênio Estrogênio em queda, em exatamente. queda. Então, a gente tem que tentar melhorar. Às vezes por via da testosterona, às vezes por via do estrogênio. Mas aí tudo se acerta. Mas tem que tentando melhorar uma qualidade de vida, né? Agora, me fala uma coisa, Thaís, que você está falando aqui, você falou lá no começo e isso veio me batendo aqui de novo. Você está falando sobre o equilíbrio do Yang, você está falando sobre a sinergia das duas medicinas, Sim. né? A alopática e a ocidental e a oriental, né, que a gente fala. Isso, a ocidental e a oriental. Onde é que eu posso colocar aí, eu queria que você falasse um pouco, sobre a questão da espiritualidade casa com a acupuntura? Olha, isso aí é uma questão que pega bastante. Diga. Porque, assim, na verdade, a medicina chinesa, ela não está ligada a nenhuma religião. Ela não é religião. Tá. Né? É uma medicina chinesa comprovada, lá milenar, que os chineses começaram lá atrás, que eles perceberam que em alguns pontos eles começaram a usar e percebia por reflexos, eles achavam que era reflexo, aí espetava uma flecha aqui e aquilo ia melhorando e tal. E aí foram descobrindo, estudando e chegaram aos 365 pontos, que está ligado aos 365 dias do ano e tudo mais. Mas começou-se a virar algumas crenças. Por quê? Porque a medicina chinesa cuida do emocional. Isso, cuida do lado espiritual. Cuida dessa parte energética que acredita-se que tenha. Porque a gente, quando eu falo coração, fígado e rim, eu não estou falando do órgão em si. Eu estou falando da parte energética dele, né? Então, muitas pessoas não acreditam que isso existe. E aí a gente cai nesse vínculo de religiosidade. Mas nada tem a ver, que né? não tem a ver. Contanto que, assim, eu comentei isso com você antes da gente entrar aqui no... que algumas religiões acreditam que a acupuntura tem a ver com coisas negativas e não deixam ir fazer. Divindades até. Divindade e tal, E já chegou aí pastor conversar comigo, por exemplo, para poder liberar aquela pessoa para fazer acupuntura, porque eles acreditavam que não era legal. E aí eu conversei, expliquei, e aí eles entenderam e liberaram. Mas, assim, existe ainda muito, assim, a Igreja Católica também tem algumas pessoas que têm um certo receio, porque eles não acreditam nessa coisa de energia, né? E que é o seu campo energético, de alma e tal. Então, tem um bloqueio que os chineses já acreditam. Por isso que vem de culturas diferentes, isso, né? Não é que está ligado à religiosidade. Não. Os chineses, eles acreditam nisso. Só que aí, a hora que a gente vê que existe resultado e que está tudo interligado, aí as pessoas começam a entender, mesmo sem saber por que aquilo acontece, mas começa a ver que tem um resultado e por que aquilo melhora. Por que eu enfiei lá algumas agulhinhas nela e melhorou? Mas da onde? Como? O que acontece isso? É mágica, não é? E como às vezes eu olho a língua, mas você tem isso? Mas você tem aquilo? Mas como é que você sabe? Porque eu olhei a língua, eu olhei o pulso. Parece que é meio... é bruxaria. Mas não é bruxaria, gente. Não. É um reflexo. Mesmo a nossa orelha, eu ponho sementinha ou própria... Isso. A nossa orelha também trabalha por reflexologia. Aqui, se você for ver, é um feto invertido. Aqui a cabecinha e ele tá colocado para trás. Aqui, ó. Tem fotos que depois até eu posso te trazer. Nossa, é verdade, nunca tinha reparado. Aqui a cabeça e ele tá encolhidinho assim. Então, quando eu trabalho pontos aqui, seja por agulha ou por semente, ou seja ela qual for, é por reflexologia. Então, aqui funciona por reflexo. A mão e o pé também é reflexo. Se eu ponho, massagem, o nosso ponto, não é reflexologia? Mesma coisa. E quando eu ponho agulha no corpo, é sistêmico. Aí eu trato a causa. Tá. Aqui é mais reflexo. Então, às vezes, a gente fala assim, eu vou tratar o sintoma por reflexo, que é mais rápido. E aqui as outras coisas eu trato pela causa. Então, tudo está interligado. Aí a gente começa a entender por que melhorou. Às vezes, só de eu mexer na orelha, só de eu fazer uma sangria, às vezes, olhando por que aqui tem uma veia mais saltada, por que aqui está transpirando, por que aqui tem um pontinho branco, daí você vai olhar lá que área do corpo que é, aí você entende por quê. Os nossos dentes também estão interligados, cada um é um órgão, uma víscera. Por que eu tenho aquele dente meio torto? Porque aquele dente sempre me dá problema, porque ele sempre quebra, porque ele dá sempre cárie. Aí você vai entender. Assim, ontem mesmo, eu até acho que cheguei a postar
que me segue falou, nossa, eu sempre tive problema de vesícula, perdi a vesícula, e logo que eu tirei a vesícula, meu dente caiu, e ele é esse dente relacionado à vesícula. Então, assim, tá tudo interligado, mas às vezes a gente não sabe, não se toca, né? Não se dá conta, né? Falta de conhecimento. Mas assim, o nosso corpo tá todo interligado, não é bruxaria, não é do além, nada disso. Mas as pessoas ficam com o pé atrás e até entendo por quê, né? Mas, porque assim, como que você sabia que tenho gastrite, sem falar? Eu falei, olhando a sua língua, né? Ou você tem gastrite, ou tem alguma coisa no estômago. Porque dá para perceber, porque tá fora, ou ele tá com excesso, ou deficiência. E aí a gente começa perguntando e vê aonde que tá o erro, aonde que tá o diagnóstico ali. Aí a gente fecha e começa a tratar. Mas isso deveria ser com todas as pessoas, assim. Eu acho que a gente tem que estar sempre se cuidando. O que acontece com o ser humano? Ele vai deixando, acha que é normal conviver com cólica, por exemplo. Tem cólica, eu vou ter, todo ciclo eu tenho cólica. Mas não é normal. Todo ciclo eu tenho cólica, eu vou parar no hospital e tomo medicação na veia, todo mês. Não é normal isso. Então, assim, vai ver, mas já fui ver, não tem nada. Tem alguma coisa. Aí, depois, às vezes, de 10 anos, apareceu lá que tinha endometriose grau 4. Já estava lá, só que foi mal diagnosticado, entendeu? Não fez os exames corretos, em lugares corretos, não procurou especialista, mas isso é muito comum. Foi negligenciado, né, Thaís? Sim. E aí, depois só descobre a hora que quer ter algum filho, né? Que aí tava lá, por que não consigo? Tá lá. E aí a saúde vai indo, e aí a gente vê que tá errado. Aí é o que eu falo, aí às vezes eles vêm procurar a gente para tentar engravidar. Tá muito desequilibrado. Não é assim que a pessoa vai conseguir. Então, isso que eu ia te perguntar agora. Não é da noite pro dia, Por isso que eu falei que o legal né? é se preparar. O ideal é 3 meses, mas tem gente que tá tão desequilibrado que em 3 meses eu não vou conseguir. Por exemplo, às vezes que a gente vai em fertilização de vitro, eles querem fazer muito um em seguida do outro. O que eu falo? Você diz as tentativas, né? Por exemplo. Sim, então, transferiu o embrião, veio negativo. Tá. No outro ciclo, no mês seguinte, já quer fazer de novo. Aí, ou no outro... Mas dependendo, pode, Thaísa? Poder pode, às vezes. Depende do caso. Poder pode. Tá. Aí é o que eu falo, gente, o que você fez até agora e não deu certo? A gente tem que fazer alguma coisa diferente. Ou seja, na alimentação, ou no emocional, ou não fez acupuntura, vamos começar a fazer acupuntura. Ou, você entendeu? Ou o casal não tá muito... alinhado. Isso tudo pode influenciar. Porque isso é energia também. Exatamente. Isso é energia também. O casal tem que estar falando a mesma língua, né? E às vezes uns acham que vai salvar casamento. É aquelas coisas que mesmo que acho que antigamente, mas não é. Eu vejo isso, tá? Né? Eu atendo pessoas lá que não estão legais em casa, mas estão tentando lá engravidar. Ou é por parte da mulher ou por parte do homem, não importa aqui, né? Sim. Mas existe um desalinhamento. E muito grande. Não é grande. Uma coisa assim, simples, não é coisa de rotina, é coisa que não tá pegando feio. Então, eu falo muito para elas, precisa alinhar, precisa conversar, vocês precisam falar a mesma língua. Porque como é que vai colocar um bebê assim, né? Então, são várias coisas que eu tento trabalhar com elas e indico e vai. Porque tudo tem que estar alinhado. E aí, às vezes, está muito desequilibrado, tanto o emocional quanto o físico, né? Uma pessoa muito obesa e vai querer engravidar. Então, a gente fala, vamos tentar. Então, isso é só do físico, vamos supor. Vamos tentar baixar para depois você engravidar. Então, assim, tem que ter um preparo. E, às vezes, a pessoa está muito em desequilíbrio, seja por qual motivo for, que às vezes demora isso. Então, às vezes, eu cheguei... O ano passado, eu atendi uma que chegou para mim e falou, eu já estou na 16ª FIV. Eu olhei e falei... Quanto? Sim. Desculpa, gente, mas assim, porque é muita coisa, né? Me perdoe. E aí, conforme mais a gente vai trabalhando com isso, mais a gente vai ficando... É até engraçado falar, né? Mas conforme mais especialista a gente vai ficando e mais trabalhando com isso, vai aparecendo uns casos mais complicados. Sim. Então, aí chegava, eu já tô na 16ª FIV, eu falava, meu Deus do céu. Porque é muito desgaste, Sim, Thaís, emocional, hormônio, financeiro também, né? O ano passado eu peguei 3, assim, uma na 16ª, uma 17ª, que vieram de São Paulo, de clínicas de São Paulo, renomeada, nem sei, renomada? Renomada. E não engravidava, e aí mudaram para clínicas aqui de Campinas, ou vice-versa, estava aqui e foram para lá. E aí você fala, meu Deus, né, até que ponto? Aí a primeira conversa, vamos parar de bater na mesma tecla. O que você fez até agora, o que não fez, a gente tem que... É aquela coisa, vamos fazer diferente, né? A alimentação, como é que você fez, você cuidou, não cuidou, foi numa nutri, tomou suplemento, não tomou, foi na acupuntura, não foi na acupuntura, seguiu com tal médico, né? E aí a gente vai indo, fez tal exame, não fez tal exame, se preparou. Porque às vezes é aquela coisa, tem muitos que vão fazer na toque de caixa. Então não adianta fazer, até a pessoa que é aquela ansiedade de querer engravidar rápido, e não adianta. Porque fazer FIV, muitas vezes, elas acham que vai colocar o embrião lá, tudo certo, não tá tudo certo. E a maioria não engravida. Então, assim, aí elas começam a ver que precisa ter que se cuidar,
né? E aí começam a se cuidar, então vamos fazer diferente. E graças a Deus, essas 3 que me procuraram com 16 FIV engravidaram o ano passado. Mas assim, a hora que eu falei, deu positivo. Na primeira tentativa que elas mudaram de médico, já. Sim. Só que elas ficaram aí, o médico novo que pegou, esperou 1 ano para transferir de novo. Vamos começar do zero. Vai fazer todos os exames de novo, vamos ver o que tem. E nesse 1 ano, elas ficaram comigo, as 3. E fazendo nutrição, cuidando dele. Então, os médicos agora, eles falam, então, vamos começar do zero. Por mais que já tenha feito 16 FIVs. Vamos fazer do começo. Assim, aí as 3 engravidaram. Por isso que eu falei, o que tá errado? A pessoa tem que sempre tentar ver aonde que tá pegando, aonde que não tá pegando, né? Ver primeiro o casal, se tá alinhado na mesma expectativa, não tá, se estão falando a mesma língua, se estão se entendendo mesmo, porque a criança, vai vir uma criança ali no meio. Vai vir um serzinho ali. Exatamente. Então, e aí a alimentação, às vezes a alimentação péssima, sabe? E muito álcool. E às vezes eu vejo hoje as de 40 estão mais bem cuidadas que as de 20 que estão querendo engravidar. É. Exatamente, porque não entra nessa vida de se alimentação mal, muita bebida, cigarro eletrônico, tem muito. Às vezes a gente acha que não, mas tem bastante. E algumas pessoas que insistem em dizer que o cigarro eletrônico não faz mal. Faz mal. Né? Faz mal, sim. Então, a primeira coisa é que a gente vai mudando, vai tentando mudar e vai conversando. E, às vezes, muitas não são de primeira que elas aceitam. Elas têm que ir vendo que não vai dando certo, sabe? Incorporando Exato, a mudança. Exatamente. Às vezes elas começam a fazer acupuntura, vou fazer acupuntura porque falaram que bem, é bom. Aí vai indo, aí você vai conversando, aí elas vão vendo que a coisa não tá fluindo, né? Por exemplo, endométrio que não engrossa, porque ele tem que estar ali, no mínimo, eles gostam de 7 milímetros de espessura. E é uma das grandes coisas também que os médicos começam a mandar para acupuntura, porque eles já fizeram de tudo, já deram hormônio e o corpo não responde. Então, tem que procurar outras alternativas. Aí elas chegam, pelo amor de Deus, faz 6 meses que eu tô tentando e meu endométrio não chega, não sai do 3, não sai do 4, não sai do 5. E aí, começa a fazer acupuntura. Algumas respondem rápido. E a acupuntura tem muita resposta. A eletroacupuntura, eu uso o eletro, que é nos pontos de acupuntura. Sim. E responde. Só que teve algumas que demoraram mais de 6 meses para responder. Aí eu falei, o que você está comendo? Então, a gente tem que mudar todo um estilo junto com a acupuntura. E respondeu. Aí os médicos, não sei o que você fez, mas o que você fez, continua fazendo, que está dando certo. Aí encaminham para ozônio, muitas vezes. Então, é toda uma equipe multidisciplinar que a gente tem que fazer para ajudar. Não é, assim, do nada, né? Interessante. E eu queria perguntar uma coisa para você. Olha só, conversa boa. Ah lá, tá vendo? Vai embora. Mas eu queria, para a gente ir encerrando, você falar uma coisa que eu acho muito interessante em relação à sua história, né? Que eu acho bacana você compartilhar, até como exemplo para outras pessoas. Você trabalhava na Unicamp, sim, como concursada, sim, não é? Estava na sua zona de conforto, vamos chamar assim, sim, não é? Estava. Mas você decidiu sair de lá para se dedicar à acupuntura, que eu entendo que é o seu talento. É apaixonante, né? É Sim. aquela coisa que a gente, depois que entra na medicina chinesa, é muito difícil. Porque dá um nó na cabeça quando a gente começa a estudar medicina chinesa, porque é muito diferente da medicina ocidental, né? Mas é uma medicina que você entende o porquê de algumas doenças, o porquê que você tem aquilo, o porquê que eu tenho aquilo. Né? É o que eu te falei, a gente começa a olhar a língua, o pulso. Não, tudo tem conexão. De forma integral, né? Sim, tudo está conectado. E aí é muito bonito de ver isso, de começar a entender, mas é muito difícil. Então, no começo, porque eu fiz pós-graduação em acupuntura, foi logo em seguida, depois que eu me formei. E aí, atendi muito o pessoal, assim, no geral, fui atendendo muito no geral, muitas dores, ansiedade, atendia muito os colegas de trabalho aqui e continuei trabalhando. E aí, foram passando-se os tempos, eu gostava muito do que eu fazia, trabalhava no Hemocentro da Unicamp, na área de pesquisa clínica. Tá. Então, é uma área muito bacana também, na área de pesquisa de novos medicamentos. E aí, também, eu gostava daquilo que eu fazia. E atendia só fora de horário, ou ali dentro, né? E aí, eu atendia especificamente, quando eu comecei a atender fertilidade, foi uma pessoa lá que me procurou para engravidar, que estava com dificuldade e tal. E eu atendia ela lá, era enfermeira, trabalhava até com a gente. E aí, fui atendendo, e aí começou a puxar uma coisa aqui, outra ali, fui atendendo, e a coisa foi aumentando. Só que você sempre tem aquela insegurança de largar o certo pelo incerto. Por mais que a remuneração fosse baixa ou não, era o seu certo. Certo. Né?
E aí eu ficava, não, mas e aí? Você largar para ser autônomo, eu Será não sei o que que- vai ser. É. E difícil. E protelei isso muito tempo, muito tempo. E aí, por um outro lado, a coisa começou a aumentar. Só que chega uma hora que você tem que tomar uma Decidir. decisão. Aham. E aí, eu já estava casada. Aí, eu acho que isso também ajudou, né? Porque, vamos supor, se eu fosse, sei lá, né? Sustentasse uma família sozinha, ou não, ou, né? Ou talvez Sim. se eu morasse ainda com a minha mãe. Não Não sei, tivesse mas... apoio, Exato. talvez. Eu acho que se eu não tivesse esse apoio, seja de pais ou seja de marido, eu não teria tido essa coragem. Aham. Mas aí o coração falava mais alto, mas mesmo assim, há tempos ele já falava, vai, que eu seguro. Rarara. Mas mesmo assim, dá aquela insegurança, né? Eu tive pais separados, onde minha mãe teve que se virar, aquela coisa. Sim. Então eu sempre tive muito isso da independência. Eu falei, nossa, depender de marido, meu Deus do céu. Mas eu falei, se Deus me livre acontecer alguma coisa, eu volto a procurar emprego, Sim. né? Falei, vamos supor, deu tudo errado. Eu me viro. Eu vou procurar emprego de novo, desempregada eu não vou ficar, mas... Sim. Aí eu fui. E aí, dá aquele frio na barriga. Aí foi indo. Eu comecei a atender no geral, muito, assim, várias... Não era um nicho só. E aí, só, por exemplo, agora que eu atendo a maioria é fertilidade e gestação. E menopausa, fiquei mais na saúde da mulher, né? E aí, eu atendia de tudo, e aí foi. A coisa foi crescendo de uma tal maneira. Fluindo. Foi indo, aí eu tinha só consultório em Campinas. Aí eu morava em Valinhos, e começou algumas pessoas, mas você mora em Valinhos, por que não abre um consultório em Valinhos, né? E aí, hoje eu atendo mais em Valinhos do que em Campinas. E a coisa foi indo, assim, e foi fluindo, e aí, na verdade, aí eu tinha que escolher alguma coisa, comecei a atender essa de fertilidade, deu certo, foi indo. Daí eu atendi uma pessoa do lado masculino, que não foi um atendimento muito bacana, porque homem, às vezes, não sei o que acontece, sabe? São mais fechados, talvez. Não, eu fui atender, ele misturou as estações, Ah, entendi. Tá. entendeu? Tá. Aí eu falei, não, eu não quero. Foi uma época que eu falei, como que eu vou fazer? A verdade foi bem essa, como que eu vou fazer para afunilar o atendimento para mulher? Certo. Aí eu falei, bom, eu vou ter que me especializar, vou ter que ir atrás, e foi onde eu fui. E aí eu comecei a fazer cursos na área de fertilidade, de gestação, e foi, e aí começou, na pandemia, muitos cursos que só eram presenciais, eu fiz muitos Muito online. Aí hoje, há 2 anos na pandemia, aí o que aconteceu? Eu mandava também muito para nutricionista. Aí a gente começa a trabalhar, né? Eu faço ou curso na área de nutrição ou curso na área de medicina chinesa. Aí, na pandemia, a faculdade, eu comecei a fuçar, porque eu sou farmacêutica de formação. Sim. A nutrição, uma faculdade de nutrição, falou que eu matava 2 anos da faculdade por ser farmacêutica, fazia só os outros 2. Aí, na pandemia, eu comecei a fazer nutrição. Porque eu encaminho muito, a gente trabalha muito junto com a nutricionista. E agora eu também estou me formando em nutrição. Porque eu falei, aí a gente vai agregando. Vai agregando as informações, Isso. sim. E aí O foi indo. conhecimento. Aí nessa eu fiz amizade com os médicos de reprodução. Aí hoje eu atendo numa clínica de reprodução também, o Protocolo de Paulos, uma clínica lá em Campinas. E aí você vai fazendo o seu nome. Porque só de falar que atende na clínica de reprodução, também foi outro start que deu profissional meu. Sim, sim. Mas foi difícil conquistar os médicos, viu, lá dessa clínica. Ele, no começo, ele fala, mas o que a acupuntura adianta? Aí ele começou a me mandar, um dos médicos, começou a me mandar os casos que ele não sabia o que fazer. Eu não sei mais o que fazer com essa paciente, não tem resultado. Eu falei, então tá bom, doutor, vamos trabalhar junto. Aí ele me mandou. Aí ele começou a ver, depois de um tempo, o resultado nos exames dela. E aí foi indo, ele foi me mandando um outro caso, caso pingado, contou para outro médico que trabalha com outro médico. E aí, eu ganhei a confiança deles. Mas foi assim, ó, uns 2 anos ali de maciota, até que eu consegui entrar lá. Então, assim, tudo foi devagar, as coisas foram crescendo. Aí, depois que eu entrei lá, daí deu esse outro boom no meu start profissional. E aí, foi indo. Mas dá medo, mas assim... eu acho que quando a gente faz o que gosta... É isso que eu ia falar pra você. Vai com medo mesmo, né? Aquilo que eu brinquei com ela. Vai Exatamente. com medo e a coisa começa a dar um retorno. Vai retornando. Mas é óbvio que nesse tempo, no primeiro ano, e teve alguns tempos, assim, por exemplo, na pandemia, teve alguns tempos que você fala assim, nossa, né? Dá aquelas inseguranças. Não os sei se altos vai dar, e baixos. Sim. Nossa, será que dá? Será que não dá? E foi onde eu falei, não, eu vou tentar agregar alguma outra coisa. Foi onde eu fui atrás da nutrição, porque, né, eu falei, pelo menos nutrição eu consigo atender online, se dá um boom desse que a gente perde o presencial, né? Que a acupuntura tem que estar presencial. Exato, isso mesmo. E eu posso atender até online com dietoterapia chinesa, dando dicas. Você tem outras possibilidades, mas, né? mas a nutrição me abre mais o campo, Sim, né? sim. Então eu falei, não, então a gente tem que... E é uma coisa que tem que estar sempre estudando, tem que estar sempre vendo, e você entra no curso, sai no outro, o autônomo é isso também, né?
Mas é gostoso, quando a gente faz o que gosta, eu gosto muito da nutrição também, então eu juntei tudo. Graças a Deus, acho que eu termino agora no meio do ano, estou na fase de estágio, terminando, aí eu vou fazer o combo, aí eu na medicina chinesa, com a nutrição e atendo tudo. Ótimo. Thaís, olha, infelizmente, o tempo acabou, não acredito. A gente Tá ficava mais um vendo? tempão aqui. Imagina. Querida, quem quiser lhe achar, por favor, suas redes sociais. Thaisa. Só que meu nome escreve um pouquinho diferente, né? THAYSA, ponto acupuntura, que é o meu @ do Instagram, que o pessoal sempre me acha lá. Gente, olha, tivemos uma aula de acupuntura aqui, hein? Não é? Queria te agradecer Imagina, pelo seu eu? tempo, Obrigada eu. pela nossa conversa. Vamos fazer um brinde de saúde? Obrigada. Vamos? Então, vamos fazer um brinde de saúde. Obrigada mais Imagina, uma vez. obrigada eu, viu? Gente, um beijo para vocês. Até a próxima. Beijo, tchau.